coloquei, mas não começou ainda. Agora entrou. Então, boa noite a todos. É com alegria que recebemos todos vocês para mais esta noite do curso Ciclo de Palestras O Amor na Literatura Universal. Essa noite contamos com a nossa presidente querida, Ceci Barbosa Campos, nos apresentando um dos seus múltiplos estudos, das suas pesquisas tão pormenorizadas, e desta vez teremos, neste encontro, Amor nos Poemas de Emily Dickinson. Antes de eu passar para falar de seu currículo, lembro que no dia 6/10, Alice nos trará Amor em Versos Diversos, é Alice Gervason. No dia 13/10, Wagner Lacerda, na obra de José Saramago. 20/10, Ivone Zimmermann, o romance em Charles Dickens. 27/10, Beth Saqueto, o romântico, o mito de Tristão e Isolda. 3/11, Josiane Neto, o amor em Luzia Homem, a outra face do sol. Dia 10/11, Marisa Pontes, o amor na literatura do Oriente Médio. Finalizar, 7/11, Quando o Amor Faz a Alma, com Rosângela Rossi. Desejo a todos uma boa noite de palestra, lembrando que a nossa presidente muito nos honra, não só por ser nossa presidente, porque Ceci Barbosa Campos, a nossa ativa Ceci Barbosa Campos, é natural de Juiz de Fora, bacharel em Direito, licenciada em Letras, inglês, e mestre em Letras, professora de língua inglesa e de literatura inglesa e norte-americana na Universidade Federal de Juiz de Fora e também no SES, no Centro de Ensino Superior. Membro de academias de letras e instituições culturais no Brasil e no exterior. Destacando no Brasil a nossa Academia Juiz-Forana de Letras, da qual é presidente, a Gramberiense de Letras, da qual é secretária, a Laceriana, a Sociedade Brasileira de Poetas Aldravanistas, a Sociedade Internacional dos Quintanistas, Academia, aliás, Internacional dos Quintanistas, Academia Ubaense de Letras, Academia de Letras do Rio, cidade maravilhosa, Academia, olha que interessante, inclusiva, de autores brasileiros, a União de Escritores, a UBE, né? A Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil, que é a AGEB, Rio de Janeiro, da qual ela é conselheira, a YWA, nos nos Estados Unidos, a ALA, da Academia de Letras e Artes de Portugal, e muitas outras. Imagine que o currículo é intenso, imenso, mas nós nos propusemos, doravante, a fazer os currículos mais resumidos para não cansar. Eu vou reproduzir esse currículo no grupo logo após a palestra Ceci Barbosa Campos. Lembro a vocês que Ceci é conselheira do Museu Mariano Procópio, ela é honorária da FEB Minas Gerais, da Abrames, da Academia Brasileira de Médicos e Escritores. Ceci, gente, tem 18 livros solos publicados, onde ela destaca 3 dedicados à inclusão: Respingos Poéticos, com transcrição em braille, Vídeos Possíveis e Cenas, poema com audiodescrição, série de antologias que ela não menciona, mas das quais faz parte, eu também, algumas delas estão aqui, não vou dizer muitas outras. Saúdo a Ceci e desejo que essa noite seja recheada e nos fortaleça com seu conhecimento sobre Emily Dickinson. Seja bem-vinda, Ceci. É uma grande alegria estar aqui com vocês, podendo falar sobre algum assunto
que eu gosto, como sempre são os assuntos literários. E, nesse momento, falar sobre Emily Dickinson, que foi uma escritora que eu conheci a partir da nossa querida e saudosa professora Celina Viegas. Dona Celina Viegas era apaixonadíssima por Emily Dickinson. E nós nos propusemos a fazer um livro que foi aprovado pelo CEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que seria traduções e ensaios sobre Emily Dickinson. A dona Celina se esmerava nas traduções de poemas de Emily Dickinson e eu participaria com os ensaios. Foi pouco tempo depois disso que a dona Celina adoeceu e acabou que esse livro não foi realizado, mas eu continuei sempre procurando manter em dia os meus estudos sobre Emily Dickinson. Inclusive, também era tão conhecida essa minha paixão que outro apaixonado por Emily Dickinson, que era o professor Carlos Daglian, da Unesp de São Paulo, ele, em abril de 2018, ele me enviou este livro, que foi um trabalho de livre docência dele. É a Emily Dickinson, A Visão Irônica do Mundo. Em setembro, agosto ou setembro, ele faleceu. Eu não tive nem tempo de escrever a respeito do livro dele. Eu agradeci o presente, mas não tive nem tempo de escrever a respeito dele. Então, a Emily Dickinson é uma escritora que vem sendo cultuada por mim e por muitos daqueles que a conhecem, desde uma primeira obra lida. É uma personalidade muito controvertida e ela demorou muito para ser conhecida pelo mundo. Ela não foi conhecida nos Estados Unidos, ela só teve uns 7 ou 8 poemas publicados e nem era conhecida, nem dentro da família não tinham ideia da quantidade de poemas por ela escritos. Ela escreveu 1.775 poemas, que foram encontrados dentro da escrivaninha do seu quarto, em montinhos atados por barbantes, parecendo estar ainda à espera de uma forma definitiva, muitas vezes com 2 ou 3 palavras escritas uma acima da outra. E então foi uma surpresa, inclusive, para a família dela. Ela nasceu em 1830, em Amherst. Amherst é uma cidadezinha em Massachusetts, perto de Boston. Eu lembro da minha emoção quando eu vi uma plaquinha, tendo ido um dia em Boston, vi a plaquinha escrito Amherst. Então, como eu disse, ela só teve 7 ou 8 poemas publicados. Às vezes há algum estudioso da obra dela que diz que foram 10, mas não passa daí. E quando morreu, então houve essa surpresa pelos seus familiares, encontrando essa quantidade de poemas. Ela também usava muito escrever cartas. As cartas e os bilhetinhos que ela escrevia também são maravilhosos. Ela escreveu 1.049 cartas. Então, ela vivia, a partir de uma certa época, ela vivia encerrada dentro de sua casa, mais especificamente dentro do quarto, escrevendo, mas ela não deixava de ter contato com o mundo, através dos bilhetes e cartas que escrevia para pessoas da vizinhança. Então, muitos dos poemas então, pareciam inacabados por causa dessa variedade de palavras que, às vezes, ela colocava, como se o poema estivesse inacabado e à espera de uma revisão. Provavelmente, ela esperava fazer uma revisão dele. Ela morreu aos 56 anos, então ainda teria tempo para isso. E essas palavras, então, sem a escolha definitiva. Daí mais um problema na hora da publicação, né, da obra dela. Ela tinha 2 irmãos, era filha do meio, o seu irmão mais velho, que era o Austin, advogado, seguindo a carreira do pai, e a irmã mais nova, Lavínia. O pai era um conceituado advogado, muito culto, devotado aos livros, inclusive ele exercia, às vezes, função para o governo, viajava frequentemente a Washington, e a Emily Dickinson tinha muita afinidade com o pai, o que não tinha com a mãe. A mãe era uma mulher
recatada, como aquelas mulheres do século XIX, que só se dedicava ao lar, preocupada com a alimentação da família, e não manifestava interesse por assuntos culturais. Emily Dickinson, às vezes, até chegou a dizer numa dessas cartas para um dos seus amigos, que a mãe, ela lastimava que a mãe não fosse interessada em cultura, ela não percebia que a nós, quer dizer, o essencial, o que fica lá dentro, era o mais importante aos esquilos e a mim. Eram palavras dela numa carta que escreveu a um dos seus amigos. Ela tinha muitos amigos e amigos, pessoas da comunidade intelectuais dos Estados Unidos com quem ela se correspondia. Essa foi um comentário que ela fez junto a Thomas Higginson, que era um crítico com quem ela se correspondeu por muitos anos. E a família de Emily Dickinson era protestante e seguia a doutrina com entusiasmo, frequentando a igreja e mesmo reunindo amigos em casa para práticas religiosas, serviços religiosos, mas Emily nunca foi ligada à religião. E é interessante que o pai dela, com toda a rigidez dos puritanos do século XIX, não a obrigava a nada. Parece que ela tinha uma situação privilegiada dentro de casa. Então, ele não obrigava Emily nem a ir aos sábados aos serviços religiosos, como era o costume da família. Emily resolveu, ainda bem nova, que não queria participar das reuniões da igreja aos sábados, e ele acatava isso. E em outros momentos também ele demonstrava dar muita relevância, muita importância, acatar muito o que Emily dizia. Então, ela foi livre de seguir os preceitos estabelecidos ou de frequentar a igreja com regularidade. Mas a sua fé, a sua crença em Deus era evidente em muitos desses poemas dela. Ela estudou o correspondente ao curso fundamental e ao curso médio na Amherst Academy, e depois foi por 2 anos ao Mount Holyoke Seminar, que era uma escola feminina, mas antes de acabar o curso, ela teve problemas de saúde, ela era frequentemente afetada por bronquite, crises de bronquite. Então, antes de completar o 2º ano, depois de terminar o ensino médio no Mount Holyoke Seminar, ela teve que deixar a escola e ir ficar em casa, porque não estava tendo os tratamentos adequados na escola, morando na escola. E nesse período em que ela esteve lá na Amherst Academy, nesse período de estudo fora de casa, e depois, ao ficar só em casa mesmo, ela teve 2 amigos que se destacaram, 10 anos mais velhos do que ela. Um foi o Ben Newton. Ben Newton era um estudante de direito, estagiário do seu pai, fazia o estágio com o seu pai, e morreu aos 32 anos. Era muito amigo de Emily e logo percebeu aquele talento, a intelectualidade que surgia naquela adolescente. E o outro foi o Leonard Humphrey. Leonard Humphrey morreu mais novo ainda, aos 26 anos. E ele chegou a ser diretor da Amherst Academy. E, naquele tempo, ele já percebeu o grande talento e a inteligência daquela mocinha que ali estava, né, em contato. Então, eles conversaram muito, prestigiaram-na, dando toda a atenção, conversando muito com Emily Dickinson sobre filosofia, religião, literatura. O Ben Newton, inclusive, era muito ligado à filosofia transcendentalista, que chegou ao seu apogeu na década de 1850, nos Estados Unidos, em que havia assim, era dada uma grande relevância à natureza. A natureza era considerada quase que como uma divindade. E o Ben Newton introduziu Emily Dickinson também ao transcendentalismo, que a interessou profundamente.
Então, esses assuntos, literatura, filosofia e religião, os seus conhecimentos foram muito devidos a esses dois grandes amigos, que morreram muito jovens, por volta dos 30 anos. Eu falei o Leonardo Humphrey com 26 anos e o Ben Newton com 32 anos, sendo que ambos eram cerca de 10 anos mais velhos, né, do que a Emily Dickinson. Essas perdas ficaram marcadas em muitos dos poemas de Emily Dickinson, inclusive nos poemas que nós chamamos de poemas de amor, porque o amor vai abranger amor homem e mulher, amor amizade, amor à religião, a Deus. Ao interromper os estudos, quando Emily Dickinson deixou o Mount Holyoke Seminar, voltando à casa, ela mudou o seu comportamento. Antes ela participava muito das atividades normais, comuns aos adolescentes, e atividades esportivas, representações teatrais. Quando ela teve que deixar os estudos no Mount Holyoke Seminar, ela só era vista no jardim, cuidando das flores, e afastou-se muito das atividades de Amherst. Continuava ainda a participar de algumas, mas houve uma grande diferença no seu comportamento. E ela passou, então, a ficar muito em casa, carregando as flores que colhia no seu jardim. Mas continuava tendo contactos com seus vizinhos através das cartas e bilhetes. Então, ela sabia o que acontecia na comunidade e se manifestava a respeito. Também usava receber amigos em casa. Então, quem ia lá fazer visita à família, ela usava comparecer. Um desses amigos foi o Samuel Bowles. Samuel Bowles e família frequentavam a casa de Emily Dickinson e também davam uma atenção especial à jovem. Ele era um jornalista, editor de um jornal local, o Springfield Republican, que era um jornal importante da ocasião. E com ele também ela estabeleceu uma correspondência que durou por muitos e muitos anos. Ele era uma pessoa muito bem-humorada, muito querida na comunidade, costumava brincar com Emily Dickinson e chamava de Queen Recluse, a família reclusa, justamente porque ela desenvolveu esse hábito de permanecer em casa sem grande participação. E ela, por sua vez, usava, na sua correspondência, dirigir-se a ele como master, mestre. Mas sabe-se, é interessante também que Emily Dickinson poucas vezes saiu de Amherst e poucas vezes saiu dos muros da sua casa. Ela viajou poucas vezes, então, em sua vida. Uma vez ela foi a Boston para consultar um oftalmologista, ela teve um problema de vista que a incomodou bastante, e foi a Washington. Quando o pai foi fazer um trabalho em Washington, ficou lá por alguns meses, e antes de retornar, o pai escreveu para a mãe, para a esposa, dizendo que ela e os filhos poderiam ir encontrá-lo em Washington, e assim eles passeariam um pouco em Washington e voltariam juntos. Mas outra vez, ele faz uma ressalva. Emily virá se ela se interessar, se ela quiser vir. O que é estranhíssimo, pensando naquela educação rígida puritana. Então, ele sempre dando certos privilégios, nunca explicados devidamente. Mas acabou que Emily decidiu que iria, sim. Então, foram Emily, a mãe, e Lavínia a Washington encontrar com o pai, e, na volta, pararam em Filadélfia, com o propósito de visitar uma igreja importante lá, a Ark Street Presbyterian Church. E lá, Emily Dickinson ficou conhecendo o reverendo Charles Wadsworth. Sabe-se que ele desempenhou um papel preponderante na vida dela. Corresponderam-se por muito tempo, mas ela talvez tenha esperado muito mais do que devia desse relacionamento. E ele provavelmente não chegou a entender a importância que teve
na vida de Emily Dickinson, pois foi um relacionamento platônico. Mas, apesar de ter sido um relacionamento platônico, ele tinha uma diferença especial. Em 1860, ele a visitou, eles se conheceram em 1855. Em 1860, ele a visitou em Amherst. E, lamentavelmente, 2 anos depois, ele foi transferido para a Califórnia. Então, da costa leste dos Estados Unidos para o oeste, para a igreja, dirigir a Igreja do Calvário, em São Francisco, o que tornaria praticamente impossível um novo contato entre os dois. Se bem que esse contato, esse relacionamento já era considerado impossível, Emily sabia disso, pois ele era casado, tinha a família dele, então foi com a família toda para a Califórnia. Mas houve uma mudança radical no comportamento de Emily a partir de 1862. Se ela ia ao jardim e andar, recebia os amigos, a partir de 1862, ela raramente era vista no jardim. Às vezes ia, realmente, e era vista, então, sempre vestida de branco, passou a se vestir sempre de branco, como se estivesse no dia do casamento, e carregando flores. Mas, fora isso, raramente aparecia. Ficava encerrada no seu quarto a maior parte do dia, a escrever poesias e cartas. Ela escolheu a reclusão, mas, ao mesmo tempo, ela tentava divulgar sua poesia. Assim, em 1862, depois da partida de Charles Wadsworth, ela se comunicou com Thomas Higginson, que era um crítico literário que oferecia espaço para novos escritores no início da carreira, principalmente no jornal Atlantic Monthly. Ela escreveu-lhe pela primeira vez, então, em 1862, e enviou-lhe alguns poemas. Foi o início de uma correspondência que continuou até o fim da vida de Emily, mas que só surtiu efeitos depois da sua morte, porque Thomas Higginson não quis publicar nenhum poema dela. Considerou que aquilo não era poesia e achou que ela deveria reformulá-los, mas de acordo com as convenções poéticas da época, com o que ela absolutamente não concordou. Então, ele disse em cartas, na troca de cartas, ele falou que ela parecia descontrolada para escrever. Então, que ela procurasse escrever de uma forma mais convencional, mais controlada, que ele estudaria o fato da sua publicação. Então, é só agora, depois da morte dela, quando ele, através de Lavínia, se deparou com os 1775 poemas e se pôs a lê-los, ele considerou que ela era uma grande poeta, e aí ele batalhou bastante pela divulgação de sua poesia. Eles só se encontraram presencialmente, não era virtualmente, mas através das cartas é que tinham esses encontros frequentes, né? Eles só se encontraram 2 vezes, em Amherst, quando ele foi visitá-la. A primeira vez, em 1870, ele manifestou a impressão que ela lhe causou. Então, aquela mulher que apareceu com os olhos profundos, olhos cor de avelã, cabelos puxados para trás, vestida de branco e sobraçando flores. Foi assim que ela deu entrada na sala, quando eles se encontraram. Seus olhos pareciam o restinho de xerez que ficava no copo. Ele fala isso nas cartas, que também são maravilhosas, né? Então, eles se encontraram em 1870 e depois em 1873. Mas ele admirava muito a sensibilidade e a inteligência de Emily, embora não apreciasse a sua poesia, que ele considerava descontrolada, né? E ele então, continuou a se comunicar com ela por meio das cartas até 1886, que foi o ano da morte dela, com 56 anos. Mas Emily Dickinson só vai ser conhecida pelo mundo no século XX,
quase 70 anos após a sua morte. E por que essa poesia dela não foi aceita? Quais eram as características que a tornavam tão diferente e rejeitada? Vejamos alguma coisa. As características são características que se tornaram muito evidentes na poesia do século XX. Ela não usava pontuação, abolia a pontuação de maneira quase total. Então, essa característica a coloca como uma precursora da poesia moderna. Ela usava travessões em lugar de vírgulas, 2 pontos em lugar de vírgulas, de 2 pontos ou de ponto final, servindo também para indicar pausas necessárias à respiração ou para enfatizar algo que aquela quisesse dar realce. Ela usava letras maiúsculas em palavras comuns, não importando se estava no princípio ou no meio da frase. Isso também veio acontecer muito no século XX, por exemplo, estou me lembrando agora, o E. Cummings, ele usava muito as letras maiúsculas no meio do poema, em palavras comuns, e às vezes até ele ia mais além, até no meio da palavra. Então, outra característica de poesia moderna. Ele contrastava linhas longas com outras bem curtas, às vezes com uma única palavra, e os versos também sendo dispostos de maneira irregular. Usava muito a elipse, o que ajudava a dar concentração e economia aos seus poemas. E, às vezes, também um tom coloquial. Esse tom coloquial a gente nota até quando ela se dirige, em alguns poemas, a Deus. Ela trata, às vezes, de uma maneira muito respeitosa, às vezes ela trata de uma maneira informal, às vezes quase parece estar zombando, ou está falando de uma maneira zombeteira. E ela usava muitos paradoxos. Então, os contrastes dentro de um poema dela, que eu acho sensacional, é um que me lembra sempre o Alienista, do Machado de Assis, onde ela fala muita loucura é juízo perfeito. To discerning eye, para um olhar, para quem tem discernimento, e vai por aí adiante. Então, vai jogando com os contrastes, com os paradoxos. Ela usava muito junções de palavras, a word coinage, essas junções de palavras que também são muito usadas, inclusive, na literatura atual. Eu lembro até da Conceição Evaristo. Conceição Evaristo inventa palavras, faz a word coinage, até aquele conceito de escrevivência é uma word coinage, né? Ou palavras infinizadas, etc. Ela usava também palavras concretas para representar abstrações. Então, lembrando algum poema dela, um que ela fala: Hope is the thing with feathers. A esperança é uma coisa de penas. Então, ela está aqui representando um pássaro por uma coisa de penas, ou a esperança por uma coisa de penas. A esperança é como um pássaro, uma coisa de penas. Então, uma abstração representada por uma coisa concreta. Tem um outro poema dela também que ela fala sobre a suspeita, suspicion. A suspeita é como um dedo, a suspeita é como um dedo colocado na fronte. Então, é uma posição característica de uma pessoa manifestando uma preocupação, ou talvez mais do que isso, uma suspeita, né? Então, é mais uma forma de representar coisas concretas por abstrações. O uso que ela faz de temas tradicionais, que deve ter chocado muito seus contemporâneos, quando ela usa vocabulário teológico, palavras do Velho Testamento, que ela conhecia bem por causa de sua educação puritana, com uma familiaridade e um tom, às vezes, irônico. Não tinha preocupação nenhuma com rimas, chegando quase ao verso livre. E a imagística, que é muito bem elaborada, chegando a conseguir uma visualização do que é invisível, por exemplo, mudança de estações, a vida, a morte,
usava, dando representações, dando sentidos diferentes ao mar, a montanhas, coisas desse tipo, a pedra, The Little Stone, tem um poema que fala também na pequena pedrinha, um seixo. Então, vejam que ela teve essas características que, como resultado, fizeram que ela se tornasse impublicável, mas ela não se sujeitava absolutamente a seguir as convenções do tempo. Ela não estava interessada em teorias poéticas, ela só queria seguir a sua inspiração, escrever o que tivesse vontade. Dentro desses 1.775 poemas, é claro que existe uma abrangência enorme de temas. Então, a temática é extremamente variada. Daí, os seus estudiosos também divergem. Às vezes dizem, então, a gente tem uma lista, às vezes, de uns 10 temas abordados na temática, na poética de Emily Dickinson. Então, natureza, amor, morte, imortalidade, fé, dor, religião, sofrimento, dor. Então, os estudiosos vão se espalhando nesse grande conjunto. Eu, geralmente, quando eu faço uma análise de Emily Dickinson, eu prefiro me colocar com 4 temas. Eu situo natureza, amor, morte e imortalidade. E daí eu procuro englobar na morte dor, sofrimento, e na imortalidade fé, religião. Então, eu acho que é muito, muito diversa essa temática tão extensa, procuro me concentrar nessas aí. Não se tem notícia, e hoje nós vamos, então, falar sobre a temática do amor, né? Com as suas várias abrangências, esses vários tipos de amor. Não se tem notícia de um caso concreto de amor na vida de Emily Dickinson. Nós já citamos aqui o caso do Charles Wadsworth, mas que é considerado como sendo um tipo de amor platônico, do qual ele não tenha sido capaz de uma avaliação de a que ponto ele desencadeou a paixão que se refletiu em alguns dos seus versos. E então, não se sabe ao certo, nos seus poemas de amor, se ela se inspirava em um amor real, um amante real ou um amante imaginário. Se o amante a que ela se referia, o amor a que ela se referia, era uma grande amizade ou se ela se referia a um amor a Deus. O seu irmão, Austin, referiu-se a sua irmã Emily, dizendo: Emily se apaixonou várias vezes, a seu próprio modo. Muitos biógrafos atribuem a efervescência literária que se desencadeou entre os anos de 1860 e 1862, principalmente, à frustração amorosa pela partida do reverendo Charles Wadsworth para a Califórnia. Talvez o próprio reverendo, como nós já falamos, nunca tenha suspeitado de ser alvo de tão profundo sentimento. Eles se encontraram nessa vez que ele foi visitá-la em 1860, e depois, mais tarde, quando ele voltou da Califórnia, em 1880, 6 anos antes da morte dela e 2 anos antes da morte dele. Ele também passou por Amherst e a visitou-a novamente. Eu procurei selecionar alguns poemas em que encontrei temas que não vêm nunca separado tematicamente. Na minha seleção, eu considerei como tendo referência ao amor. Esses poemas não receberam, os poemas de Emily Dickinson nunca receberam títulos. Então, as primeiras publicações, que foram até tentadas por esse crítico literário, Thomas Higginson, que eu disse que teve efeito, valeu-lhe para a divulgação depois da morte, ele tentou conseguir a edição por várias vezes de poemas dela, mas os editores também se deram liberdades tentando colocar um título nos poemas dela, ou então outros mais respeitosos, em vez de títulos, citavam-nos pela primeira linha.
o que é uma coisa mais cabível do que inventar um título se ela não os deu. E, de uma maneira geral, eles são muito citados pelos números. Eu tenho aqui os poemas completos de Emily Dickinson, em que existe o número, cada poema é citado pelo número, então vem pela ordem de escrita, porque eles estavam anotados nos seus montinhos. Então, tem os números e tem também a data. Então, parece que nesses montinhos ela colocava, além de começar a numerá-los do 1 até o 1775, ela colocava também o ano em que escreveu. E, então, nesse volume que eu tenho, nós temos a publicação não, nós temos o ano da escrita e o número do poema. Então, por exemplo, selecionando os que eu coloquei aqui, o poema de número 47. O poema de número 47, muitas vezes foi citado pela primeira linha, que é Heart Will Forget Him. É um poema que, traduzindo, seria coração, nós o esqueceremos. E ele foi escrito em 1858. Ela conheceu Charles Wadsworth em 1855. Aqui, esse poema, parece que ela se refere ao Ben Newton, porque Ben Newton morreu em 1855. Então, foi mais ou menos 1855, não, 1855 ela conheceu o Charles Wadsworth. A morte do Ben Newton foi em 1853. Então, ele já havia morrido quando ela escreveu esse poema. Ela fala: coração, nós o esqueceremos. Tu e eu, essa noite. Esquecerás o calor que ele deu. Eu esquecerei a luz. Quando terminares, avisa-me, para que eu me apresse. Rápido, pois enquanto te demoras, eu me lembrarei dele. Este ano não. No ano passado, eu descobri a publicação desse livro de traduções, mas esse é o volume 1, Traduções de Poemas de Emily Dickinson. Esse é o volume 1, então não tem todos. Até aqui, eu pelejava muito, porque nós tínhamos 100 poemas de Emily Dickinson, traduzidos por Raíla Gomes, que foi uma professora da USP, e traduções esparsas, e muitos eu mesma, sem ter uma formação em tradução, procurava traduzi-los também, muitos deles. Aqui eu me baseio, a gente tem mesmo, é muito pedantismo, às vezes eu me sinto até constrangida, mas às vezes a gente lê uma tradução importante e acha que devia ser diferente, né? Mas esse daqui eu acho que estou aceitando bastante. Um momento ou outro eu resolvo trocar uma palavrinha, mas é o Poesia Completa, Emily Dickinson, volume 1, de um professor da UFMG, se não me engano, Adalberto Miller. Deve sair este ano o segundo volume, tenho que ficar atenta. E, então, aqui nesse poema, cuja tradução eu li, eu tirei desse volume, esse poema é um monólogo dirigido pela razão ao coração. Então, quando ela fala coração, quem está se dirigindo ao coração é a razão, a mente, da tentativa de esquecer o amante que partiu para outra vida, no caso, nós consideramos pela data, que pode estar se referindo, então, ao Ben Newton. As lembranças causam um grande sofrimento e a razão luta para que as lembranças, desapareçam. Mas o calor daquela aflição e a luz que iluminou a vida da poeta insistem em permanecer. Pela data, podemos imaginar que Emily se refere a Ben Newton, o grande amigo, estagiário do seu pai, que foi uma das primeiras pessoas a reconhecer o seu talento literário. Quando o Ben Newton, depois de algum tempo, ele muda
em 1850, ele acaba o estágio dele, forma-se e muda de Amherst. Então, já essa primeira separação dói-lhe como a morte. Ela se refere muito à separação como a morte, comparando-a com a morte. E o Ben Newton muda para uma outra cidade também, em Massachusetts, mas casa-se, quer dizer, o que já causa um afastamento natural, ou causava naquele tempo, e depois fica tuberculoso e morre em 1853. Então, em 3 anos acontece isso. Ele se afasta, ele muda, ele casa e ele morre de tuberculose. Pouco tempo depois, então, em 1850, ainda em 1858, ela escreve um outro poema, que é o de número 49, em que ela parece referir-se novamente a Ben Newton, mas também pode estar se referindo a Leonardo Humphrey, aquele outro amigo que morreu aos 26 anos, que também foram os primeiros, né? Esses dois foram os primeiros a reconhecer o seu talento e dar-lhe atenção. E aí ela diz em seu poema, esse poema 49, que é I never lost as much but twice. Eu nunca perdi tanto, a não ser 2 vezes. Então, ela está se referindo a 3 perdas. Daí a tradução. 2 vezes perdi tudo e foi debaixo da terra. 2 vezes parei mendiga à porta de Deus. 2 vezes os anjos, descendo dos céus, reembolsaram-me de minhas provisões. Ladrão, banqueiro, pai, estou pobre mais uma vez. Eu acho esse poema maravilhoso. Ele, inclusive, ele encerra algumas das características de Emily Dickinson. Vejam, quando ela fala, interpretando o poema, né? 2 vezes perdi tudo e foi debaixo da terra. Então, isso já evidencia que ela está falando de mortes. Então, 2 vezes ela havia perdido pessoas queridas pela morte. 2 vezes parei mendiga à porta de Deus. Ela se sente desprovida da riqueza daquelas 2 amizades perdidas e vai bater à porta de Deus pedindo ajuda. 2 vezes os anjos descendo dos céus reembolsaram-me de minhas provisões. Aqui nós temos a abstração angelical, os anjos que descem à terra para ajudá-la, então assumindo uma forma concreta. Reembolsaram-me em minhas provisões. Reembolsaram-me como? Dando-lhe um terceiro amigo. Ladrão, banqueiro, pai ladrão. Então ela desrespeita Deus. É atitude completamente informal. Banqueiro, ela já ameniza um pouco, porque ela teve os reembolsos. Pai, dirige-se a Deus misericordioso. Nessa terceira perda que a afeta tão profundamente. Estou pobre mais uma vez. Então, nós vemos aí que ela estava acostumada a brigar com Deus, como se ele fosse um amigo íntimo, de igual para igual. E assim, e por isso ela termina o poema dessa forma, chamando de ladrão, amenizando depois com o banqueiro e pedindo a sua misericórdia, chamando de pai, que é a forma convencional para se pedir a ajuda de Deus, né, no momento de crise espiritual. Nós entendemos que as perdas que ela sofreu, então, foi pela morte, pela referência ao embaixo da terra. E essas recompensas, essa alusão à abstração representada de uma maneira concreta, etc. E o último verso, que é um grito de desespero. Estou pobre mais uma vez. É um poema ambíguo, não deixa de ser. E, para entender os poemas de Emily Dickinson, é muitas vezes necessário conhecer a vida dela. Eles são realmente difíceis de serem decifrados. Então, é por meio dessa interpretação biográfica, a perda das 3 pessoas queridas, que nós vamos chegar à conclusão do que se refere, de como é desenvolvido o tema no poema. Depois nós chegamos a um poema, o 249, Wide Nights, Wide Nights. Noites bravias, segundo essa tradução, noites bravias.
Poderia ser noites selvagens, e já houve uma tradução em que a diferença foi loucas noites, loucas noites. Aqui ela antecipa noites de amor com seu amado, o seu amado imaginário, imaginando que elas seriam excitantes e cheias de prazer, se eles pudessem estar juntos. Usa muitas imagens de navio, mar e aconchego de um navio no porto, ou o aconchego que depois de uma selvagem noite de amor a teria com o ser amado. Então, ela fala, noites bravias, estivesse eu contigo, noites bravias seriam nossa luxúria. Fúteis os ventos para um coração no porto, ajustado à bússola, ajustado ao mapa. Vogando no Éden, o mar, se eu pudesse ancorar em ti esta noite. Na primeira estanza, ela extravasa a sua paixão, imaginando as noites de luxúria com o amado. Na segunda estanza, essas noites se tornam uma realidade em sua imaginação e ela se imagina com o amado num lugar protegido, onde existe a bússola, existem os mapas. Na terceira estanza, remando para o Éden, a terra prometida ao encontro da felicidade. E com o amado é comparado ao mar, que, como seu amor, é infinito. Continuando, chego ao poema, mais um poema que eu escolhi. Não está em sequência, nesse intervalo havia vários, tá? Porque a minha lista ficou impossível ser preenchida. Então, o 293, em que I got so I could hear his name. Finalmente, eu pude ouvir o seu nome, o nome dele. Emily, depois de ter recebido a visita do reverendo em Amherst, dedicou-se a uma efervescência literária incrível. Então, nunca escreveu tanto como nessa época. E parecia, na grande maioria dos poemas dessa época, referir-se a ele. Ela pensa nesse poema, ela pensa ouvir o seu nome, e ela anda também por lugares por onde ele caminhou. Ela revê suas cartas, mas ela sofre ao reconhecer a impossibilidade do seu amor. Este sentimento, então, vem expresso desta forma. Nas 3 primeiras instâncias, ela começa da mesma forma. Tão intenso que quase ouvi seu nome. Sim, um tremendo lucro. Aquela sensação de parada na alma. E o trovão no quarto. Segunda instância. Tão intenso que pude atravessar aquele canto no chão por onde você andou. E eu girei tanto que quase se rompe o tendão. Tão intenso que até movia a caixa onde estavam suas cartas, sem me confranger o peito, com grampos, carne adentro. Cartas que já na falta dele provocavam aquele sofrimento, né? O peito se cortando de dor. Tímida, pude relembrar a graça. Deus, acho, assim o chamavam, famoso por aliviar desgraças quando as receitas falham, e juntar as mãos para a petição, sem saber o verbo na justa conjugação. Meu negócio, com a nuvem, se há atrás dela um poder, vem do alto, não sujeito a desespero, cuida de modo remoto. A Ceci saiu, gente. Ela deve ter encostado na câmera. Leandro, consegue ver alguma coisa para a gente?
Eu acredito que devo ter travado algo relacionado à internet dela, porque ela segue aqui conectada. Você é conectada? Uhum. Vou ligar para ela. Leila, você está linda. Você está linda, Leila. Você está luminosa, várias cores envolvendo você. Você está maravilhosa. Não, são seus olhos de amiga que estão me vendo assim. Eu também te vejo sempre assim, linda, maravilhosa. Esse cabelo da Leila rejuvenesceu muitas décadas. Então, Mas ela está muito mais menina. nova. Agora Ela está você linda, saiu. gente. Voltou? Eu acho que a Agora Leila está saiu, vamos ver se ela vai voltar. Gente, então a Ceci saiu um pouco, mas vai voltar. E eu acho que foi tanto entusiasmo da interpretação que ela fez dos poemas que ela acabou tocando em algum ponto ali sem ver. Está sendo belíssima a leitura dela, não é? Muito É bonita. lindo, muito bonita, muito Está bonita, mostrando o livro. exatamente. Temos escolhido Isso. James de Dixon. Você tem a leitura deles, Denis? uma aula maravilhosa. Eu me lembrei da época da universidade, eu estudando literatura. Só que a Ceci extrapola, a Ceci é brilhante. E fala com É mesmo, entusiasmo. ela foi minha colega de mestrado, muito, muito, muito importante para a gente. Isso é muito bom, né? Bom, gente, a Ceci, ela fez uma apresentação, você vê que ela quase não pega nada para ler. Não, Isso tudo está exato. nas caixinhas de memória, que ela abre as gavetas, tudo de uma vez. E fica aí, sai aquilo tudo, eu que estou anotando algumas coisas, fica difícil de acompanhá-la. Ela precisa saber que a apresentação dela foi magnífica, que estamos todos Foi linda, né, apaixonados. excelente, louvável. Né? Realmente, obrigada por Não é, Angelina? enviar É, o Angelina. Solemil. Você recebeu? Que bom, resolveu? Plenamente. Aqui, ó. Você Leila, mão vira outra. Leila, como que ele a tá? sua produtora é a Marisa, né? Ah, é. Exatamente. Você arranjar uma guitarra. Exatamente. A minha Vai ser um sucesso produtora, a minha representante maior, aquela que fala coisas que eu não falo, chama-se Marisa Tiboni. Você quer dizer as palavras escusas? Não são só as escusas, não. São também as outras que eu fico sem jeito de falar. Então, como eu tenho... Por isso é que a gente, como nós somos adversativas, né? Como a gente falou lá do Murilo Mendes com o Ismael, né? Nós somos amigas por isso, porque o que você tem é o que me falta, o que você não, o que te falta é o que eu tenho. Então, é muito fácil da gente se convocar com isso, porque nós sempre fomos numa boa, né? Nós nunca tivemos nenhum problema, nós nunca brigamos, nós nunca fizemos nada disso, nós sempre fomos grandes amigas. Leila, mas só há 40 anos, olha, pouco tempo. Não dá para... Isso é verdade. São almas Isso é verdade. Você ficou uma mais jovem. afinidade de alma. Muito uma afinidade de alma. Você ficou mais jovem, muito mais. Eu acho que você Ô, pode Leandro, cultivar o que esse você tá estilo. E foi acertado. A Tá Cecília, lindona! Ô, gente, eu ouvi uma declaração dessa, eu tenho certeza de que a amizade é isso, é equidade. Essa é a possibilidade de atuar juntas. Isso, Vocês são É muito bom. Quem diz é isso é verdade. Isso é verdade. Aristóteles. Deixa eu fazer. Agora... ter levado a Leila a dizer palavras tão lindas. Obrigada, amiga, te amo! Gente, Agora, eu queria dizer que a Angelina também está uma gata.
Você viu que os Claro. caminhos tchan, Claro. amando. Deixa ele na danadinha. Gente, eu vou fazer um cabelo tchan também na semana que vem. Vou fazer um cabelo todo maluquete. Você Passa tem gel. solução para cabelo ausente? Ô, Helena, nós vamos fazer uma escola em você. Tem. É uma Eu escola, tenho. uma progressiva. Aliás, Helena, qual é o Oi. shampoo Nada disso. Você se você voltou, usa? você se voltou. O meu Ué, eu nem sei. Sim, fechado o Eu vou até... microfone. Ei, gente, que ótimo. Você assinou a dizer um monte de fofoca quando você não estava aqui. Falamos que você é maravilhosa. Bem, Tá bem de bom. você. Tá bom. Tomara que a Laura tenha, que vocês consigam gravar. Continua Vocês assim, que tá bom, Abel? Gata. É, vou tirar meu som aqui, não quero te ouvir. Ela foi, posso continuar? Sim, Ó, por favor, todos Beijos, beijos. microfones. Ai, que por lindo, favor. uma Emily Dickinson ali, gente. O Denis tem uma Emily É do Dickinson. Denis. Poemas É o Escolhidos. Chama esse Denis. Eu quero Isso. saber de quem que é esse livro. Qual é? Quem foi Poemas Escolhidos, mas quem foi que selecionou? Eu Eu vou quero saber perguntar do ao Denis Denis depois. aqui. Gente, deixa eu chat, continuar tá? onde eu estou. Eu estou falando naquele poema tão intenso, etc. Então, ela desenvolve o amor platônico, sabedora da impossibilidade daquele romance. Primeiro dele ser casado, você mudar, juntou tudo, né? Ser casado, mudou para a Califórnia, etc. e tal. Ela vive, mas ela, nesse período de 1800 a 1862, então ela tem aquela efervescência literária e acredita-se que a grande maioria dos poemas ali foram escritos com o Charles Wadsworth em mente. E então, nesse poema, ela registra que ela parece escutar o nome dele. Então, após a visita, ela escuta a voz dele. Ela parece perceber a presença dele, os passos, ela procura caminhar quando ela fala ali, aquele canto no chão. Então, ela está andando pelos lugares por onde ele pisou aqui nesse lugar, né? E é capaz de reler as suas cartas, mas sem que ficasse com a respiração suspensa e o peito confrangido como se cortado por grampos dilacerados. As 3 primeiras estanzas começam, então, da mesma forma. Ela enfatiza essa intensidade do amor dela, né? Então, sempre falando, tão intenso o quê? E ela quase ouviu o seu nome, caminhando por lugares por onde ele estavam marcados pelos seus passos, foi capaz de reler as cartas sem que sentisse o seu peito machucado pelos grampos carne adentro. Na 4ª estanza, todo esse exagero que ela manifesta nas 3 primeiras, ela torna-se mais equilibrada e pede a Deus o alívio para o sofrimento, dizendo que Deus é famoso por aliviar desgraças quando as receitas falham, é o que ela fala na 4ª estanza. E as 3 últimas estanzas, a 5ª, 6ª e a 7ª, refere-se ao pedido que ela faz ao alto. Quando ela fala, as nuvens, ela fala juntar as mãos para a petição, sem saber o verbo na justa conjugação. Fala, meu negócio com a nuvem é acima da nuvem, atrás dela. Então, ela faz o pedido ao alto, mesmo que em sua insignificância ela não saiba como fazê-lo, e se limite a juntar as mãos para a petição, sem saber o verbo. Então, ela está admitindo a sua pequenez como ser humano, pedindo a graça divina, né? Como eu entendi depois. Mais um, acho que é o último que eu coloquei aqui. É o último que eu analiso. If you are coming in the fall, é o 511. Se você viesse no outono. Ela, depois da partida do referendo para a Califórnia, ela começa a pensar que não há perspectivas de tempo. Ela não sabe se o verá alguma vez mais na vida. Então, nesse poema, ela faz as conjecturas. Começa pensando num espaço de tempo razoável, de uma estação, e vai indo por aí adiante. Então, ela fala, se você viesse no outono, eu varreria o verão com meio sorriso, meio desprezo,
como as donas de casa com uma mosca. Então, ela usa a imaginação de uma rotina diária. A mulher, a dona de casa, varrendo e empurrando a mosca, bate com a vassoura na mosca. Então, olha com aquele ar de desprezo, né? Aquele servicinho de casa desagradável e aquela mosca. Se eu pudesse vê-lo em um ano, aumentou o período, faria dos meses novelos e os separaria em gavetas para evitar confundi-los. Então, a passagem do tempo tem que ficar separada para não estabelecer confusão. Se você atrasasse uns séculos, então já vem as hipérboles, né? O exagero na poesia. Se você atrasasse uns séculos, eu os contaria na mão, subtraindo até caírem os dedos, porque não tem dedos para contar séculos, né? Então, está se colocando como uma criança que vai contando tudo nos dedos, subtraindo até caírem meus dedos na terra de Van Diemen. Que terra de Van Diemen é essa? É um nome antigo para a ilha da Tasmânia, que ela provavelmente usou essa imagem de uma ilha bem afastada, bem longínqua, bem distante, para dar um toque romântico ao fato. Então, se soubesse o fim, agora ela já parte para a eternidade. Se soubesse o fim desta vida, sua e minha, é verdade, eu a lançaria longe, como uma casca, e tomaria a eternidade. Mas agora, incerta do tempo que decorrerá nesse espaço, pica-me a dúvida, como a abelha, sem anunciar a ferroada. Nunca se sabe quando você vai levar a ferroada da abelha, né? Então, esse poema começou com aspecto de realidade e termina com exagero. Cada declaração fala numa visita mais distante, no outono, em um ano, em alguns séculos, na eternidade. E ela, no início, então, é a imagem da dona de casa, uma imagem corriqueira, e o tempo representado pelos novelos guardados na gaveta, a criança que conta nos dedos os acontecimentos, e a ilha da Tasmânia, no sudoeste da Austrália, provavelmente escolhida por ser distante, ter um potencial romântico que ela achou que seria uma imagem interessante, e levando ao mundo da fantasia. É interessante a contraposição de imagens tão comuns como a da dona de casa varrendo e outras imagens tão diferentes, né? É a representação nas imagens do cotidiano, talvez seja uma representação da vida de Emily, que sempre dentro de casa, só em contactos com os afazeres domésticos e que vão, então, de acordo com o que era a vida de Emily no dia a dia. E na terceira e na quarta instância, ela admite que poderia esperar séculos para reencontrar o seu amado. E na quinta e última instância, ela demonstra a sua incapacidade de calcular o tempo de espera, comparando com a ferroada da abelha. Bom, há muitos outros poemas que apresentam o amor, seja o amor por amigos, por amantes, por Deus, procurando relacioná-los sem uma análise comprobatória. Então, há essa relação com a vida dela, mas não existe um meio de comprovar. A minha listagem, eu cheguei a separar aí mais uma grande quantidade, mas, às vezes, selecionei esses agora, que eu achei que tinha mais claramente a posição do amor. Existe um outro que eu não quero deixar de mencionar, o 625, que também é um desses que tocam a gente profundamente. It was a long parting, but the time. Foi um longo tempo, foi uma longa separação, mas o tempo é a primeira linha, né? É quando ela fala da longa separação com uma possibilidade de reencontro na eternidade, quando, num tempo pós-morte, ela e o seu amado podem se encontrar. Ela fala, foi longa a separação, mas a hora da entrevista tenha chegado. Então, é no momento do juízo final, no momento da entrevista com Deus, os dois poderão se reencontrar. Então, o momento da entrevista tinha chegado ante o trono do Senhor. E vai assim.
Emily Dickinson não se interessava por técnicas ou teorias formais de poética. Sua escrita era espontânea e descontrolada, como disse Thomas Higginson, e outros críticos também que se recusavam a publicá-la. Entretanto, o controle que ela se recusou a buscar levou-a à consagração como um dos maiores nomes, não só da literatura norte-americana, mas da literatura mundial, em pleno século XXI, quando ela se encontra elogiada mundialmente, né, pelos estudiosos de todas as literaturas. Terminando, eu gostaria de repetir suas palavras a respeito de poesia. Foram palavras que eu encontrei no livro de cartas, tradução minha, sem maiores pretensões. Quando leio um livro, isso aí foi respondendo a uma pergunta do Thomas Higginson. O que você entende por poesia? O que você considera poesia? Então, ela diz, quando leio um livro e o meu corpo fica tão gelado que nada pode aquecê-lo, eu sei que aquilo é poesia. Se eu sinto como se o topo da minha cabeça me fosse arrancado, eu sei que o que li é poesia. Estas são as únicas maneiras pelas quais eu conheço a poesia. Há alguma outra? Ela pergunta. Então, isso é o que eu tenho a passar para vocês sobre o amor em Emily Dickinson. Vou abrir para os aplausos. Em seguida, Parabéns, inscritos Alice, Ivone e a Regina Barbosa também levantou a mãozinha. Na ordem, depois a Beth também. Depois desse entusiasmo, tanta beleza, tanta poesia, que nos deixam embevecidos, vamos então às questões. Estou encantada, Ceci. Vamos aqui. Eu adoro, agradeço muito a oportunidade de falar. Não, você falou com a alma, com quem vive com a Emily uma vida. Isso aí é cumplicidade muita. Alice, Ivone, depois a Regina levantou a mão, depois a Beth. Ok? Isso, com a palavra. Bom, gente, eu quero... Obrigada, já estou agradecendo aqui o que eu estou vendo. Então, tá bom. Ceci, eu quero te cumprimentar. Você aí representou o amor em si. Você falou muito bem. Eu conhecia pouca coisa de 1775 poemas, que você deve ter conhecimento de todos. Você conseguiu falar para a gente realmente toda a expressão de Emily Dickinson. Então, eu te agradeço por esse conhecimento, essa facilidade, essa aula maravilhosa que você deu, essa naturalidade com que você fala e faz a gente apreciar mais ainda. E me deixou meio comprometida, que a próxima apresentação é minha, eu estou bem apertada, mas quero te aplaudir e quero agradecer por essa maravilhosa apresentação. Beijo grande, parabéns. Muito obrigada. Obrigada, Alice. Ivone, e depois da a Amélia e a Regina, depois a Amélia, tem algumas questões no chat para você, Ceci. Sim. Então, vamos. Foi emocionante, querida Ceci. Eu praticamente desconhecia sobre ela, sobre a Emily Dickinson. Então, foi uma aula muito grande que você nos deu. Foi maravilhoso. Tá? Muito obrigada. Que bom, muito obrigada. Gente, foi a primeira vez que eu estudei assim, detalhadamente os poemas de amor, porque eu já fiz trabalho sobre a natureza, sobre excentricidades, sobre a poesia moderna, mas o amor, então, foi graças ao nosso círculo. Maravilhoso, Ceci. Agora a Beth, depois a Regina, depois a Amélia. Ceci, querida, você é brilhante. Você sempre foi brilhante. Você sabe que eu tenho por você uma admiração profunda. E convivi com você muitos anos no SESC. E a sua presença só enriqueceu o nosso curso de letras. A sua aula foi maravilhosa, Ceci. Você me fez lembrar das minhas aulas de literatura e língua inglesa na universidade.
Você realmente é um baluarte. Você é excepcional. Muito obrigada. Linda aula. Muito obrigada, Beth. Você me emociona. Beth. Você me Acho que emociona. todos Você assinamos, como coordenadora do SESI, um lugar que também eu gostei tanto de ter trabalhado no SESI e ter lidado com você lá, foi maravilhoso. Obrigada. Agora, Regina Barbosa levantou a mãozinha, e a Amélia que levantou a mãozinha. Regina, seu microfone fechado. Oi. Não, está aberto, não está, não? Está aberto, está aberto. Está aberto. Ceci, eu praticamente vou repetir, porque a emoção também me tomou. Eu não conhecia quase nada ou nada de Emily Dickinson. E você me trouxe todo... Hein? Bem, está dando eco, porque está com duas reis aqui na tela. Ah, porque o meu microfone aqui está fechado, daqui está aberto. Ele é melhor no celular. Mas, viu, Ceci, me emocionou muito, eu não conhecia nada, acho que agora eu conheci um pouquinho, o bastante para me emocionar, me tocar muito e te seguir atenta, embora mudando de lá para cá, mas não importa, eu fico melhor no computador, mas o som é melhor no celular. Mas você está de parabéns 1000 vezes, você foi brilhante, sim, você apresentou emocionada, você vivenciou os seus poemas. Parabéns, querida, não vou falar muito para dar vez aos outros, mas fique tranquila. Muito obrigada, Regina. Um beijo. Muito obrigada. Obrigada. Você sempre manifesta um grande interesse pela literatura e é um prazer que você tenha gostado de Emily Dickinson, a gente pode conversar mais. Agora é a Amélia. Amélia, Sim. querida. Amélia. Ceci, muita emoção você me trouxe, Ceci. Eu conheço um pouquinho da Emily Dickinson, mas você vira cambalhotas com as palavras da Emily Dickinson. Eu fiquei maravilhada. Parabéns. Para você não tem espaço, não tem lugar, não tem tempo. Você nos inspira, você nos dá um entusiasmo muito grande quando fala em poesia. Você consegue essa mágica. Eu te cumprimento. É talento, é imaginação, é tempo perdendo ali nas letras, estudando. Eu sei que você é uma estudiosa. Parabéns, minha amiga. Saudade grande de você. Muito obrigada, Amélia. Eu também, dos nossos longos papos. Pois é, isso mesmo. Um abraço, amiga. Mais alguém quer falar? Leila levantou a mão. Fechado seu microfone, Leila. Seu microfone. Vou abrir, pronto. Vocês vão todos ficarem com inveja de mim. Sou amiga da Ceci desde pequenininha. Ela era minha vizinha. Ciúme, Ceci! E a gente começou a mexer com literatura pequenininha, né, Ceci? Um beijão para você. Parabéns, querida. Parabéns. Muito bem, obrigada. O primeiro texto da Ceci foi Escada. Foi um texto por um concurso que eu li, eu era júri e eu dei. Ceci, escritora. E a Ceci, professora, eu tenho visto no correr dos anos, cada vez mais avançando temas, e hoje com 2 especialidades, além do seu conhecimento da língua inglesa, que vem a ser a questão da inclusão e a questão da cultura. Isso nos enriquece muito, Ceci. Muito obrigada. Obrigada. Mais alguém poder falar? Mais alguém? Podemos encerrar? Olha, você falou vamos que então... Mais algumas perguntas do chat. Sim. No chat, uma das perguntas que tem aqui foi feita pela professora Marisa Timponi. É que eu pergunto esse lado da Emily de ser, vamos, deslocamento dela, essa alucinação faz com que ela se inspire e que a motive a escrever mais e mais vezes. Não foi bem isso que eu escrevi, mas como não estou achando aqui agora, eu fui assim e me lembrou.
Você fala dela, da Emily, como alguém... Deixa eu me achar a pergunta. Bem, não... o Heleno estou aqui também sobre a questão do amor, da Emily Dickinson. Todos elogiaram você incondicionalmente, todos. O Heleno disse, estou vendo aqui o que o Caco fala da amizade. Ele evoca 4 tipos de amizade. Amizade de sangue, de hospitalidade, de camaradagem e ligação amorosa. Bate mais ou menos com o que falamos sobre acolhimento na primeira noite do ciclo, quando ele nos falou do Catulo. Você pode acrescentar alguma coisa, professor José Geraldo Heleno? Eu acredito que não. O que eu posso apresentar é o seguinte, é que a Ceci, ela se desabrochou em poesia da Emily. Foi assim, um testemunho poético. Foi muito bom. Foi muito bonito. Muito bonito. Concordo. Eu comentei também, Ceci, num dado momento que você fala dessa mulher, aquela que vai mexer com a vassoura, me lembrou muito uma personagem lá, Nelly Davignon. Eu gosto muito da Nelly. Né? Você deve se lembrar do personagem que fala que quando o homem cai na vida buscando conhecer o mundo, que a mulher, estando em casa, conhece muito mais descascando as batatas. De que Emily Dickinson soube descascar muito bem as suas batatas. E é uma pessoa aqui do grupo, que até a Alice respondeu, e perguntou qual era o poema citado. E a Alice me disse que era o 511, até a professora Beth. Qual era o poema? O que, Marisa? Eu não entendi. Ela pergunta que poema é o que você citou. Só um minutinho que eu vou encontrar, que é muito longo o chat. Estou falando aqui, tá bom? A pessoa que se manifestou, por favor, poderia se manifestar. É que fala da mulher varrendo. Ela quer é saber o 511. É o 511. O que então, fala a da mulher Alice varrendo respondeu é o certinho. 511. É o If You Were Coming the Fall. É citado pela primeira linha, If You Were Coming the Fall. Você viesse no outono. Você está pedindo a palavra, Denis? Deixa eu ver se ele... Hein? Fechado seu microfone. Tem que fechar o meu. Seu microfone fechado, Denis. Fechado. Ele está com problema, mas eu escrevi. Lê para mim aí, por favor. Leio. Ele está com uma edição belíssima de Emily Dickinson, vocês viram? Denis, Marisa, cita aí. Eu estou querendo saber esse livro do Denis, que livro é esse? Ele está dizendo aqui, olha, Marisa, cita aí por mim, meu microfone está com defeito. No sim. Mais Cinema, tipo Netflix, a série sobre a Emily, que tem o mais a ver na série, que é lindíssima. É lindíssima, eu já conheço, além das palavras. Eu vi no filme, no cinema primeiro, há uns 2 ou mais tempo, depois eu vi no Netflix também. É lindo, além das palavras. Deles. Aí depois posta para a gente no grupo ainda hoje, se possível, porque fica aberto um tempinho depois da palestra, qual é essa edição belíssima da Emily que você mostrou aí na tela. E o João Vitor de Almeida Paula, ele fez uma bela palestra, que com certeza vou pesquisar com mais afinco sobre Emily Dickinson. Deixa aqui os agradecimentos pela transmissão inicial da literatura inglesa, professora Ceci. Isso é do João Vitor de Almeida Paula. Há outros que se referem diretamente, né, a essa questão. Minha pergunta eu achei, até a Lília dialogou comigo. Tem sobre desvario. Eu perguntei no momento, a Lília disse, o desvario mantém o processo criativo em Emily? Pergunto, Marisa. Eu perguntei. A pergunta era essa. Se o desvario mantém o processo criativo na Emily Dickinson.
esse estado de desvario, que faz com que ela retome, ela renove temáticas, ela tem esse caráter, ela tem essa característica na sua obra? É uma pergunta. Eu considero que sim, porque ela realmente era uma personalidade diferente. Então, ela devia ter essas certas crises. Ela, inclusive, ela tinha uma preocupação muito grande, muito medo de perder a visão, ela tinha medo de ficar insana, ela tinha essa questão do pai sempre privilegiá-la. Pode ser relacionado com a doença, ela morreu de nefrite. Então, há suposições que até quando o pai disse que ela não precisaria, que ela resolveria se ela faria viagem ou não. A nefrite, naquele tempo, não tinha os tratamentos de hoje em dia, então tinha o problema de incontinência urinária, mau cheiro, etc. Então, o fato dela se vestir de branco como sendo um mecanismo de higiene, carregando as flores também poderia. Então, há várias suposições que envolvem problemas de saúde física e mental dela, porque as reações dela realmente eram diferentes, né? Ela, inclusive, ela teve que veio a partir da adolescência, porque na adolescência ela tinha aquela atividade normal. Depois, quando ela começou a se tornar reclusa, em 1856, mais ou menos, ela ainda saiu de casa e foi participar de uma competição de um tipo de pão integral, que ela foi um pão de centeio, que ela foi fazer, tirou o 2º lugar, lá na comunidade. Mas, então, a situação dela, a personalidade dela foi se fechando cada vez mais, a ponto de nem aceitar receber os amigos em casa, né? Amigos que ela tinha, a quem ela bem chegava. Obrigada, Cecília. Eu a partir, eu não tenho esse conhecimento jamais, é o mínimo que eu já vi de Emily Dickinson, mas eu fiquei encantada. Como a sua palestra descortinou, abriu para essa leitura, mostrou essa mulher para nós, né? E a Aline Gomes Casarim Maurício, não sei qual é essa, não sei se foi nossa aluna, ela agradece a oportunidade da palestra e diz que é para todas nós, mulheres, viu? Não fala dos meninos, não, dos meninos, né? Renato, Denis, fala de vocês, não. Ela diz assim, vocês são mimosas. Quanto eu cresci, eu quero ter essa criatividade. Obrigada, Aline. Todas nós agradecemos. Há uma série de congratulações, tá? A emoção, todos externos, a Lili ainda disse da professora Cecília, essa mesma emoção que a Amélia nos mostrou. E depois eu vou disponibilizar para você no nosso grupo chat, né? Está ótimo, obrigada. Marisa com pano de barba. Obrigada. Enviarei. Tá, vamos agradecer a todos, terminar a noite, que são 20h24, essa noite belíssima. Lembrando que na próxima noite teremos, no dia 6/10, Alice Gervais com O Amor em Versos Diversos. Os meus agradecimentos a todos por tão generosas palavras, a atenção e a oportunidade de eu divulgar um pouco mais essa poeta que eu admiro tanto, né? Muito obrigada a todos. Viva Cecília, gente! Beijo! Parabéns! Boa noite a todos! Boa noite a todos! Obrigado, valeu! Valeu! Um beijinho, Lívia! Beijo, Cecília, maravilhoso! Um abraço para todo mundo! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Valeu! Boa noite, Mais pessoal. Boa noite, Zé! Boa noite! Palestra. Boa noite, Diva! Eu vi que você me mandou o material, vou olhar para fazer